Já dá pra começar. O que você achou, John? Você quer esperar mais um pouco também? Não, eu acho que já pode começar. Beleza, então. Vou começar a atividade tutorial. Hoje a gente vai fazer uma leve introdução ali sobre o VS Code, né? O Visual Studio Code. Eu sou o Gabriel, estou no PET aqui e também estou com o John. Manda um salve aí. Olá, salve. E hoje a gente vai estar ministrando aí. A gente tinha mais um ministrante, mas ele foi tomar vacina e acabou dando um atraso lá. Mas talvez ele chegue no meio aí da nossa atividade. Então, um leve roteiro, né, do que a gente vai abordar aqui, né, vai ser uma introdução, falar sobre o que como funciona, né, ter o primeiro contato ali no VS Code, ver um pouco das configurações que é possível fazer ali, talvez até configurar algumas coisinhas mais básicas, dar uma visão também sobre extensão, temas e depois algumas dicas ali no trabalhando com VS Code, né. Então, o conceito aqui dessa atividade aqui é mais abrir essas portas para vocês, mostrar alguma visão ali sobre o VS Code. Ignore o cachorro aqui que tá latindo, mas a gente quer passar essa visão, a ideia do VS Code, como ele funciona e para vocês irem a fundo, mas sozinhos, né? Passar o começo e vocês conseguirem se virar ali, conseguir procurar as coisas e entender o que pode fazer, né? Mandaram presença aqui. A atividade tutorial não tem presença, então essa presença aqui era da capacitação ainda. Acho que ainda não desativaram. Mas a gente acaba nem abordando a presença. Então o código ali não é necessário, tá? Ok. Continuando então aqui, na introdução, o que é o VS Code, né? Então, o VS Code é um editor de texto. Tem essa diferença aí principal que a gente vai abordar, que é o IDE versus o editor de texto, né? Você quer comentar um pouco, John? Não? Beleza. Bom, então, para ficar claro, né, a diferença dos dois, uma IDE, ela tem alguns componentes, alguns requisitos, né, que são requisitados no decorrer desde o começo, né? Então, quando você já baixa assim uma IDE, ele já tem suporte para as linguagens todas, para compilação, para debug, para fazer alguma alteração, tem esse suporte, né, no caso. E um editor acaba não tendo isso. O editor acaba utilizando extensões, utilizando outros serviços ali para completar, né, essa interface para os usuários, para os programadores no caso, né. Então o VS Code acaba se enquadrando num editor, um editor de texto, mas ele não tem um suporte integrado ali para todas as linguagens, né, para as mais focadas. Ele tem alguns suportes iniciais para JavaScript, por exemplo, a TypeScript, mas se você for pegar alguma outra linguagem, como C, Python, ele vai precisar da extensão para você poder compilar, para poder interpretar ali o seu arquivo. Então, o VS Code acaba entrando nesse conceito. Ele é um open source, ele é um código livre também, então você pode acessar ali o código dele, é tudo de graça, então você pode fazer o download, como a gente deixou o link aqui, por exemplo. E se eu até entrar aqui no link, para vocês verem o site aqui como é, né? Então, para fazer o download dele, para quem ainda não tem instalado, né? Então, você entra aqui no site do code.visual studio. Aí aqui tem você tem que escolher o seu sistema operacional, a sua arquitetura.
você fazer o download, tudo de graça, tem para Mac também. Enfim, então aí vocês podem baixar, instalar. Quem ainda não tiver, é um processo bem simples, é só ir no Next. E aí já vai instalar tudo. Sim. Só complementando o que o Thiago falou, o VS Code ele se enquadra no mesma categoria de editores de código do Sublime ou do Atom. Não sei se o pessoal já teve contato com eles. E o que ele faz? Ele deixa o código que você está escrevendo de um jeito mais, digamos, confortável para você ler. Porque, por exemplo, se você pegar um editor mais simples, que não é voltado para codificação, como o Notepad do Windows, ele não ele não te ajuda você a codificar, ele não te ajuda você a programar ou trabalhar no seu código. É uma coisa mais simples. Já um editor de codificação, ele já te dá uma certa ergonomia, um certo conforto ao utilizar essa ferramenta, porque ele deixa tudo coloridinho e você também consegue instalar plugins que podem te auxiliar no desenvolvimento dos seus projetos. O VS Code é uma ferramenta bem legal porque ele tem muito recurso que você consegue instalar dentro dele. Então ele é uma ferramenta muito customizada e por isso, e também ela foi utilizada uma tecnologia para desenvolver ele chamada Electron, que deu muito certo, que deixou ele bem leve comparado com outras ferramentas, como o Atom, por exemplo. Então ele acabou tendo um destaque muito grande no universo de programação e tudo mais. E comparado com os outros editores. Então ele ajuda bastante. E como o Thiago disse, ele é de graça, vocês podem estar baixando, podem estar customizando. E tem uma documentação muito top aqui no site deles. Esse editor de código ele é da Microsoft. E é bem interessante trabalhar com essas ferramentas, porque o mundo trabalha com elas, né? E é só isso mesmo que eu queria complementar. Sim, tem a documentação, então aqui no site mesmo, né, tem uma aba ali que é Docs, e tem uma documentação explicando mais, detalhando os tópicos que é possível fazer com ele, em cima do VS Code, extensão, que a gente vai abordar algumas coisas, né? Mas aqui é mais detalhado e vai abordar muito mais do que essa atividade, né? Mas vocês podem acessar aqui, ler mais, enfim, tem bastante coisinha aqui. Então beleza. Então esse é o conceito do Visual Studio. Agora eu vou mostrar um pouco do primeiro contato, né? Depois que vocês baixarem e instalarem ele, no caso, né? Como que ele vai vir aqui. Então eu vou abrir aqui o VS Code. Então quando vocês abrirem aqui, né? Esse aqui é o VS Code. Ele vai estar parecido com isso, talvez não tenha alguns arquivos aqui do lado, porque aqui já são meus, mas provavelmente vai estar vazio assim, se você estiver iniciando agora. Mas ele tem uma tela de bem-vindos, talvez esteja em inglês também, a gente vai abordar como trocar ali para em português. Mas a tela inicial, ele aborda aqui um bem-vindo, alguns passo a passo, vai dar algumas dicas aqui do que fazer, de onde fazer ou configurar algumas coisinhas. E então, para todo mundo pegar a estrutura dele, né? Então aqui é onde fica o código em si, é onde ficam os seus arquivos. Aqui está meio que um arquivo bem-vindo seria. Tem alguns atalhos aqui para você abrir um novo arquivo, abrir uma nova pasta, executar um comando. Também mostra aqui o seu histórico, então se você abriu algum arquivo, ele vai estar aqui. Então, se você abriu e depois fechou, quando você abriu o VS Code aqui novamente, ele vai ter um histórico que fica até mais fácil você acessar, né, se você esqueceu, enfim. Aqui em cima tem algumas abas também, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, tem algumas opções que auxilia, né, para você mexer aqui no VS Code, saber onde acessar uma nova coisa ou acessar um novo serviço. Então essa parte acaba sendo mais intuitiva, né? A outra parte que
acaba sendo da estrutura aqui é aqui do lado esquerdo, né? Então a gente tem essas abas, seria abas aqui mais ou menos, né? Por padrão ele fica no explorar. Explorar seria tipo, por exemplo, no Windows ali, quando você vai abrir uma nova pasta, né? Tem para explorar e tem essas pastas aqui, que ficam seus arquivos, tudo. No caso, vai estar vazio, se você vai ter que abrir, né? Um novo arquivo para colocar aqui. Mas aqui funciona para você organizar, né, o seu VS Code. Então, tem aqui o primeiro que é o explorar, com os arquivos. O segundo aqui é se eu passar por cima, aliás, ele tem até uma descrição, né? Então aqui seria um controle do código-fonte. Então aqui no caso é mais para se você tiver com Git, né? Se você tiver sincronizado isso, o Git ou o GitHub ou alguma uma plataforma do Git relacionado, aqui você gerencia o seu código, as versões do seu código, enfim. Você faz uma nova alteração ou subir uma nova alteração, mexer com essas coisas, então aqui também tem essa opção. Aqui depois, o terceiro no caso, é o executar e depurar. Então aqui é para debugger, não sei se todos já ouviram falar, né, sobre isso, mas seria se você pegar o seu código ali, em vez de executar de uma vez, né, você usaria o debug para ir por passos, por etapas. Então você consegue procurar ver melhor como está executando seu código, ver suas variáveis, você consegue ver suas memórias. Então aqui seria a parte de suporte para debug. Então tem essa opção. Para fazer debug de cada linguagem específica, você vai ter que ter o suporte ali, baixar um compilador, configurar alguma nessa parte. Mas de modo geral aqui essa abinha aqui é para essa referência. O próximo aqui é sobre extensões. A gente vai estar abordando mais para frente, mas aqui é a abinha que fica para você acessar as extensões, para você instalar, remover, enfim. Então aqui nessa quarta aba aqui são onde ficam as extensões. E o terceiro é para você pesquisar. Então aqui, como eu não estou aberto nenhum código, né, então não vai ter muita coisa de onde pesquisar ou os arquivos para pesquisar, mas aqui seria um modo simplório para você poder acessar ali, para você pesquisar, enfim, aí você pode alterar todas as palavras que tiver com essa que você pesquisou, né, substituir, enfim, tem essas configurações aqui mais básicas. Então, a estrutura básica, o primeiro contato do VS Code, né, seria esse. Então, a interface, né. Então, tem alguma coisa completada, João? Se quiser falar alguma coisa aí. Enfim, senão eu vou passando aqui. Não. Beleza. Então, a próxima aqui é das configurações. A próxima tópico que a gente separou são para as configurações. Então, aqui nas configurações, quando você entrar no VS Code, né, para você acessar as configurações, se tiver em inglês ou português, né, você vai aqui no primeira abinha, que é do arquivo ou file, se tiver em inglês. Vai ter preferências aqui embaixo, então ele vai abrir uma nova janelinhas aqui. Então, tá ali embaixo, um pouco mais para baixo do meio. A preferência é bem parecida com o inglês, então talvez esteja assim. E aí a primeira opção aqui já vai ser as configurações. Então dá para acessar por aqui, né? Seguindo essas instruções você vai poder ver mais instruções, né? Mas aqui também já tem outras configurações que a gente pode dar uma olhada, né? Então também tem extensões, atalhos, né? Então nesse primeiro caso a gente vai estar vendo as configurações. Então quando você clicar aqui em configuração, né, ele vai abrir aqui essa nova página aqui, né? Então antes estava do bem-vindo, agora tem configurações, você pode ir alterando por aqui. Dá para você pesquisar também por algumas configurações específicas ou ir procurando aqui por
por abinha, por tópico, né, no caso. Então, aqui tem algumas configurações padrões principais aqui que já são definidas por padrão. A primeira seria aqui para autosave. Então, por exemplo, quando você altera um código, né, você tem que ficar salvando para compilar, executar, enfim. Esse autosave aqui, ele salva automaticamente, né? Então, tem esse pro que você pode ativar ali também. Então, depois de um tempo ali, ele já salva, então você não vai precisar ficar salvando assim toda hora. Mas também tem alguns lados negativos, né? Porque se você estiver ali testando alguma coisa e acabar colocando algo que não é para salvar, né? É só um teste ali por enquanto. Ele pode salvar, então normalmente nem deixa muito ativado, então por padrão ele está desativado. O tamanho da fonte, o próximo aqui é o tamanho da fonte, então é mais de preferência, né? Se você quiser aumentar ou diminuir. Por padrão eu deixo por 14, que eu acho que é um tamanho bacana assim para dar uma olhada, para ver. Mas você pode trocar também a fonte para vocês, se estiver difícil de enxergar, ou estiver muito grande, enfim. Outra aqui que é bacana nesses detalhes aqui é a fonte, né? Então aqui a gente tem as fontes. Então se você tem uma fonte preferida, se você quiser trocar de fonte, né? Então aqui nas configurações, essa parte de fonte que você pode definir ela. Então é só colocar aqui uma nova fonte. Então essa aqui seria a principal, né? Da esquerda para a direita. E aí, se você tiver uma, você pode ir alterando, né? Isso aqui são as padrões, eu acho que não tem então tanta diferença assim, é só por preferência mesmo. Então, se vocês quiserem colocar, que eu estou utilizando esse Droid Sans Mono, bem bacaninha. A outra configuração interessante aqui é o Tab Size, que é o tamanho do tab. Então, por padrão, acho que não vem 3, ele veio com 4. Eu utilizo 3 por causa de Python, principalmente, que é mais um padrão. Então, para trocar esse tab padrão de quando você estiver no código ali, você aperta o tab, ele já dá um espaço. E aqui seria 3 espaços, né, no caso. Então, é uma configuração bacana para você colocar também, se você programar aí algumas linguagens que é importante a indentação, principalmente, né? Então, para seguir o padrão, utilizam o 3, assim, por exemplo. E aqui seria algumas outras, também tem cursor, enfim, tem algumas configurações. A vasta quantidade de configurações que vocês podem estar mexendo, assim, mas a gente acaba mais usando quando a gente tem algum problema ou quer customizar alguma coisa, e a gente já faz uma pesquisa, aí entra aí e já vai direto ao ponto que você quer alterar, porque é muita coisa que você pode estar manejando ali dentro, né? Sim. Pode estar fazendo alterações com tema, os ícones, tudo por aí. E também tem atalhos que vocês podem, que a própria ferramenta já oferece nos menus dela, que vocês também podem fazer. Aí vocês não precisam entrar nessa abinha de configurações, assim. A ferramenta dá outros caminhos para vocês fazerem as configurações que sejam mais rápidas do que você utilizar essa aba também. Mas a gente vai acabar vendo isso aí mais pra frente. Sim. Já auxilia bastante aqui, tem bastante atalho. Tanto que você clicar assim, por exemplo, na primeira abinha aqui, né? Já aparece sublinhado qual que é o atalho dessas abas, né? Então, o primeiro seria um A, se apertar o A assim, aí ele já vai abrir aqui, ou for uma outra letra. Então, auxilia bastante esses atalhos. Sim. Tem programadores que eles têm uma filosofia meio diferente, que eles não gostam de utilizar mouse, tem que fazer tudo pelo teclado, então eles usam muito o atalho. E que ou não, quando você acaba dominando esses atalhos, você aumenta muito o seu tempo de fazer as coisas aí, porque você não tem que pegar o cursor e modificar a posição dele, você já faz tudo no teclado. Isso dá uma otimizada assim no dia a dia. Esses atalhos aí são bem legais, tem pessoal que curte muito. Hein, gente, vocês estão dando uma olhada no chat, nas dúvidas? Pior que não.
Tem as perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui, perguntou como eu chego nessa tela. Seria das configurações, eu acho. Quando abre aqui, né, o VS Code, ele já vai abrir ali no padrão, vai ser o bem-vindo, ou alguma outra parecida. Então você vai trocando de página por essas abas aqui do lado, né, ou com as abas por cima. Então aqui para entrar em configuração vai em arquivo e depois em preferência, e aí tem a aba de configurações. Também tem um atalho que ela fica aqui entre esses colchetes aqui, então dá um Ctrl mais e vírgula aqui, ou dependendo de cada um, né? Ele abre as configurações, ele vai abrir essa nova página aqui, e aí já consegue acessar nesse estilo. Da fonte, só trocar por ali. Por padrão, sim, dependendo também, se não tiver suporte, aí talvez vai precisar instalar uma extensão, né? Mas se for padrão ali do VS Code, provavelmente tem esse suporte, então seria só alterar, né? E já vem instalado com o VS Code, né? Quando faz a instalação, ele vem essas opções assim para você alterar e modificar, enfim. Então teria essa parte. Então, próxima que a gente vai comentar agora são as extensões. Então, extensões acabam sendo uma das principais coisas aqui no VS Code. Então, como eu comentei aqui, se você for aqui do lado, né, nessa abinha aqui, muda até de cor se você for por cima assim. Vai ter uma extensão, que é esses quadradinhos aqui, e um não estiver saindo, ou completando, né, no caso seria uma representação para a extensão, né, para completar. Então, quando você clicar aqui, ele aparece uma abinha para você pesquisar. Então, você pode pesquisar por nome ou algum endereço ou referência ali da sua extensão que você queira instalar. Para começar, acho que quem não mexeu muito ainda, né, provavelmente talvez esteja em inglês o seu VS Code. Então, para passar para português, não tem por padrão, né, um suporte do VS Code. Então, você vai precisar instalar uma extensão. Então, se você procurar nas extensões, né, português, por exemplo, então você escreve ali português, dá Enter ali, ou até já procura sozinho, né, e ele vai aparecer uma nova listinha aqui do Português Brasil. Então aí você clica nela, né? Depois que você pesquisa ali por português ou colocar Brasil, talvez possa aparecer. E aí aqui aparece a primeira, você clica, aí vai abrir uma nova página novamente, igual aconteceu com configuração, com bem-vindo, enfim, aqui onde fica o seu arquivo. E aqui vai estar o título da extensão, quem fez ela, quem que é responsável, uma descrição formal dela aqui. E embaixo vai ter uma opção para instalar, né? Aqui no caso já está instalado, então dá para mim desinstalar, ou que no caso vocês vão instalar, né? E aí ela já instala, é bem simples, com um botão só. Aí ele já vai mudando para português, no caso vai precisar atualizar reiniciar o seu VS Code, né, para mudar todos os nomes aqui no caso. Então, provavelmente depois de você instalar, ele vai abrir uma janelinha aqui do lado, no canto direito assim, pedindo para você reiniciar. Então aí quando você reiniciar ele, ou fechar e abrir, ele já vai estar todo em português desse jeito aqui. Então, com ajuda, terminal, arquivos, enfim, vai estar com essa referência em português. Aqui ainda na extensão, né, depois que você seleciona uma, tem esses detalhes aqui. Então aqui tem essas descrições sobre ela. Então se você estiver, por exemplo, pesquisando alguma extensão,
você pode ver ela melhor como funciona ou alguma descrição. Então, ele sempre tem, por exemplo, como utilizar. Às vezes vai ter como instalar, se for preciso, né? Então tem esse suporte aqui dentro ainda. Então, na extensão você já consegue ver como mexer nela, como alterar ou como instalar, se quiser mudar alguma coisa. Eles dão esse suporte sempre aqui nos detalhes, né? Aí também tem algumas licenças, créditos. Enfim, tem bastante detalhes aqui sobre ela que você pode ler, né? Quando for alguma extensão que você estiver instalando ou tiver em dúvida sobre como ela funciona. Então tem tipo essa documentação aqui, né, sobre ela. Outra coisa, outras extensões aqui que a gente recomenda, por exemplo, são de temas. Então, provável que talvez pode estar com um tema branco, por exemplo, ou algum tema que não seja esse escuro. Vocês podem alterar, vocês podem mudar, tem essa configuração padrão aí do VS Code, né? Tanto para escuro ou para branco. E para você deixar mais, para você detalhar mais ainda, né? Você tem extensões que fazem essas instalações de temas também. Então, se alguém criou um tema lá, eles compartilham na loja aqui das extensões. Você pode utilizar ela, instalar e tal. Então, a gente recomenda algumas aqui. Então, aqui a gente colocou o material, o ícone. Vamos pesquisar aqui novamente, né? Então, a gente vem no VS Code. Coloca aí com temas. Então, aqui ele já aparece, né? Então aqui seria um tema para o ícone. Então o ícone seria ali do lado, né? Quando você tiver com o arquivo, né? Então tem esses íconezinhos aqui do lado. Então essa extensão aqui ele personifica algumas, fazem algumas alterações. Então são essas aqui no detalhe dela, né? Tem esses ícones com a imagem dos ícones, né? Então acaba sendo mais bonitinho instalar algumas dessas extensões, mas fica a critério, fica preferência, tem bastante, então tem bastante suporte ali. E tem outras, né? Se você procurar, por exemplo, só ícone, né? Ele já vai aparecer diversos aqui. Então aqui você pode ir procurando, achar uma que você curte mais, né? Então você pode ir escolhendo. Aí sempre tem algum videozinho ou foto também. Então aí você pode ver como ela é realmente assim para você instalar. E acaba deixando fica melhor, né, para você mexer também. Então isso ajuda, motiva também. Então dá para vocês brincarem bastante aí nessa parte. Escolher personalizar o seu VS Code. Deixa no seu estilo, né? Isso. Já personifica aí. Não deixar um padrãozão, né? Também mostra como faz para alterar os ícones, os temas que ele já vem. Sim. Bom, você tem aqui em arquivo, né? Lá em preferência também, lá onde estavam as configurações, né? Aqui também tem essa referência aqui. Então aqui temos o tema para ícone. É aqui mesmo, né? Isso. Quando você clica aqui, tema de ícone, ainda aparece algumas opções. Aqui no caso são os padrões do VS Code, então tem 3 só, nenhuma, né? Deixar desabilitado. A outra é o mínimo, que já é do VS Code, o outro que está ativado é esse 7. Então você pode escolher entre elas. Aí no caso, quando você instala uma nova, né? Ela aparece nessa lista. Então quando você volta lá em arquivo, em preferência em tema de ícone, aí vai estar aqui as opções e aí você pode completar ela, selecionar, ou se não gostou, voltar para ela. Opa. Então seria esse. Então aqui você pode pesquisar, instalar alguns ícones e outros extensões que a gente recomenda. Discord também é algo bacana. Então, por exemplo, quando você utiliza um Discord, né? Você utiliza o Discord e já deve ter visto alguém contar online assim, aparece
que está no VS Code, né? Então, para aparecer aquela opção lá, você utiliza a extensão do Discord aqui. Discord Presença é o nome. Então, aqui é o status do Discord. Então, quando você está mexendo no Discord lá, ele vai aparecer essa referência. Então, é algo bacana também, não faz muita diferença, né? Mas por preferência. Então, algumas pessoas utilizam, né? Então, quem quiser isso aí. Tem algumas outras, se você pesquisar por Discord, né? Então, tem até essa aqui que eu tinha até comentado com o John, que ele permite enviar mensagem pelo VS Code. E aí, você envia alguma mensagem pelo VS Code lá no Discord, né? Então, essa extensão auxilia a fazer isso também. Né? Então, é algo interessante para brincar, se você, né, não quiser sair do VS Code para conversar. Então, tem essas extensões, tem bastante aí que o povo brinca, enfim. Outra extensão que a gente recomenda seria o Drácula, para deixar escuro, né? Então, Legal. Estilo mais escuro, né? Ficou mais bonito. Aí muda bastante aqui as corzinhas dele, né? Então, e é a mesma lógica de modificar os ícones, né? É quase a mesma ideia. Sim, é a mesma coisa. Então aqui você tem as opções de instalar, tem a descrição dele, os detalhes, né? Para visão de como fica. E se você quiser alterar, novamente lá em arquivos, preferências, e aí tem o tema de cores. E aqui aparece os seus temas, né? Então aqui acaba tendo um pouquinho mais, eu acho, do VS Code. E outras são que eu já instalei, né? Então tem escuro, Monokai, solar claro, enfim, tem bastante aí. E aí vocês podem testar, escolher. E o Drácula é um tema, né? Ele só muda a cor, por exemplo. Aqui ele fica meio vermelho, roxo, eu não sei. Mas fica nessa corzinha aqui. Então, por exemplo, na minha, que tá agora, por exemplo, é dessa cor, né? Então, é um padrão mais escuro, mas tem um pouco de azul. Verde ali, muda ali, ó, os comentários, quando é chamar de função, variáveis, include. Então, tem umas cores definidas, né? Então, esse sistema, assim, ele muda essas cores, muda esse sistema do seu VS Code. Então ele fica nesse estilo, né? Então só até instalar aqui pra vocês verem, né? Pra ver a diferença que ele faz. Então olha só, já mudou aqui pra essa parte rosa aqui brilhado. Então esse seria o tema, né? Então seria nessa visão. Então se acessar lá, já muda aqui o código também, a cor dele e tudo. Então você pode procurar se for. Só que a gente até deixou um link que é do Marketplace, que é do Microsoft também. Então, além de procurar aqui, né, na aba de extensão, né, você pode procurar pelo site mesmo. Então aqui também tem algumas opções. Então você pode ver quais são as extensões mais usadas, ou estão mais faladas, ou sai alguma nova, né? Então você pode ver aqui também. Então tem esse, é bacana procurar aqui. Dá pra procurar por categoria, coleção. Então se você não sabe o nome de alguma, né? Então você procura por categoria, né? E você vai encontrando ali. Então tem esse suporte também bem bacana. Ou também dá pra utilizar o Google, né? Normalmente. Você só joga lá no Google alguns temas bacanas, né? Então já aparece alguns retornos. Então aqui temas novamente, completando, né? O que seriam os temas? Os temas seria essa parte mais visual aqui, de mudar a cor, o estilo, o modo de texto ali, tudo entra ali como tema. Rodrigo falou dificuldade na hora de compilar o erro de mais, o nome do arquivo, seria mais. Bom, a gente tem aquela extensão que a gente comentou na capacitação de C, por exemplo, né? Que é o compile C, eu acho. Isso. Você procurar por compile ROM C, né? Então tem essa extensão que faz
faz o caminho, né, para você não precisar ficar entrando no terminal e compilar e executar. Aí essa extensão aqui auxilia para você executar direto, né? Então você aperta um botão, ela mesma compila ali para você e executa. Ou compila e aí você pode ver os erros, né, no caso. Mas tem essa extensão que auxilia. E aí ela tem a descrição dela. Então, por exemplo, tem features, características delas, requisitos. Então, para você conseguir utilizar ela, né, ele fala que você tem que ter o GCC instalado, que é o compilador do GCC, que é o compilador de C, C++. O MinGW também, para quem tiver no Windows, né? Se você tiver no Windows, tem que ter o MinGW, que é o compilador que faz esse meio termo, instalar nos patch, tudo tem essas instruções para completar. E para quem está no Mac, tem que ter o Clank. Então tem esses 3 requisitos aí para cada sistema operacional. Tem a descrição de como utilizar, então você tem que ter um arquivo .c ou .c++, .cpp. Aí você pressiona F6, aí ele já vai compilar e executar o código. Ou se tiver com argumentos, tem que ser o F7. Então tem essa descrição aqui. Vale tentar aí, Rodrigo. Mas seria nesse quesito. Então aqui tem a descrição. Verifica se é esse mesmo, talvez se for outro atalho no seu, né? Mas aqui nos detalhes dela tem uma descrição de como você faz essa parte. Tudo que você precisa também. Então é bacana dar uma olhada assim. Beleza? Aqui agora a gente colocou como pesquisar, né, temas e cores. Você quer completar, ou John? Não. Ok, o Rodrigo falou que tem todo, não sabia os F6 para compilar, né? Então, isso aqui faz o atalho, né? Então, se você apertar o F6, se tiver no arquivo, né, você entra, por exemplo, no seu arquivo lá, e aí você aperta F6 com ele .c ou .cpp, ele vai fazer esse meio termo aí, vai abrir o terminal, enfim. Então ele faz essa extensão ajuda para você não perder muito tempo, né, escrevendo, enfim. Mas seria esse conceito aí. Então aqui seria a parte de extensão para você pesquisar, né? Então aqui também tem, se você ver as que você já instalou, né? No caso, eu tenho 15 instaladas, ele aparece aqui essa descrição. Então tem aqui, eu posso ver se eu quiser desinstalar alguma que eu instalei, tem a opção de desinstalar, enfim. Então tem esse suporte aí também. Algumas recomendadas, então se você quiser instalar alguma aqui que o VS Code recomenda, né? Também tem suporte. E seria essa parte, a parte de temas e extensões. Falar alguma coisa, não? Não. Ok. Beleza, então a outra parte aqui que a gente tá abordando seria trabalhando com VS Code, né? Enfim. Então aqui você já preparou o seu VS Code, deixou do jeito que você gosta, do jeito que você está configurado, com o seu estilo, tudo, com as suas linguagens, seus compiladores ou algo assim. Então a gente começa a trabalhar, né? Então depois de mexer com o VS Code, assim, a gente vai começar a trabalhar. Então alguns tópicos aí que eu coloquei, né? Então, por exemplo, seria a edição de um arquivo. Então, aqui no VS Code, quando você abrir ele, no caso, né, você pode abrir um novo arquivo nesse atalho. Então, você pode abrir direto um novo arquivo e aqui ele já cria para você. Então, não está salvo nem nada, só abrir um novo arquivo realmente. Você pode abrir uma pasta. Isso. Pode abrir uma nova pasta, executar um comando. Enfim, você pode fazer essa parte pelos atalhos, ou você pode utilizar ali
o atalho do arquivo, né? Aqui em cima. Ou em File para quem tiver em inglês. Então você clica em File ali e vai abrir um novo arquivo. Então, aqui ele vai abrir um novo arquivo novamente, né? Então vamos abrir o arquivo. Aí aqui você seleciona qual arquivo você quer abrir, né? Então você vai lá na pasta que você tem, na sua, escolhe o seu arquivo e ele vai abrir. Ele abre nessa nova página, né? E aqui do lado você pode ver que ele vai estar o seu arquivo que você abriu. Então você pode ver aqui se você abriu ele certo, o mesmo nome, né? Então tem essa referência por arquivo. E aí você pode editar normal, salvar por arquivo ou utilizar do atalho, que é o Ctrl S. Então você clica em arquivo aqui, quando ele lista essa parte aqui, tem o atalho na frente. Então você pode utilizar também para facilitar. Outro jeito de abrir aqui seria abrir por pasta, né? Então pensa que você está ali com uma pasta cheia de arquivos, né? Para você não ter que ficar mexendo no arquivo por arquivo, você pode abrir a pasta inteira, né? Então isso facilita ali porque você vai ter o acesso inteiro. Então, por exemplo, tudo de uma vez, né? Oi? Abre tudo de uma vez, né? No VS Code. Deixa a opção para você abrir. Sim, aí você abre tudo de uma vez, você não precisa ficar colocando um por um, enfim. Então aqui eu vou selecionar a pasta atividade, aqui, por exemplo, da disciplina. Aí eu vou OK. Você quer salvar? Então, enfim. Ele vai abrir uma nova. Ele vai fechar aquela que você estava e abrir essa nova. Novamente aqui do lado ele aparece todos os arquivos. Como é uma pasta, né? Então vai ficar meio lotado porque tá cheio de coisa, né? Então ali antes estava só com um arquivo. E aqui como eu abri a pasta, então ele já fez a referência para todos os arquivos, todas as pastas também, então aqui tem essa diferença. Esses aqui são os arquivos que eu posso acessar, né? E aqui são as pastas, então se eu clicar nela, ela vai abrir as coisas que estão dentro da pasta e caminhando desse jeito, né? Você pode entrar ali, salvar, mexer em cada uma delas. Então isso aí auxilia também, por exemplo, se você estiver fazendo um trabalho, né? Tiver alguns testes, para deixar tudo mais organizado, né? Você abre assim nessa pasta, passa o seu trabalho e vai mexendo desse jeito. Então seria a parte de abrir. Agora, quando você está lá com o seu trabalho também, você quer criar um novo arquivo, né? Então para você não precisar ficar utilizando o terminal ou a pasta do seu sistema ali, né? Tem essas referências aqui na pasta que você abriu, tem esses arquivinhos aqui do lado, do lado de atividade. Então, o primeiro, se você passar o mouse por cima, né, ele vai dar uma descrição do que ele é, do que ele faz, né? Então, ele vai estar escrito aqui um novo arquivo. Então, se você clicar nele, ele vai abrir um novo arquivo e aí você já coloca o nome aqui. Então, vou colocar um novo ponto V. Coloquei errado, vou colocar renomear ponto C. Ponto C. Então aqui ele já cria um novo arquivo nessa pasta que eu estava selecionado, né? Então você pode perceber que eu estava aqui. Então como eu criei aqui no novo arquivo em cima da página de trabalho, ele criou um novo arquivo aqui dentro, nesse caso, né? Beleza? E também tem como você criar uma nova pasta. Então, além do novo arquivo, você pode criar uma nova pasta e que seria no mesmo conceito. Então, você seleciona onde você quer ou se quer dentro aqui e cria uma nova. Essa outra opção seria para atualizar. Então, aqui acontece... E tem uma auto-atualização para quando é poucos arquivos assim, por exemplo. Ele dá problema se você tiver muitos arquivos e arquivos grandes. E aí ele não vai conseguir ficar atualizando toda hora, que acaba tendo muito processamento. Então aí você pode selecionar aqui que ele vai atualizando, né? E aí se você criou um novo arquivo ou mudou alguma coisa, aí serve esse botão de atualização. Mas normalmente quando você está mexendo aqui com poucos arquivos, né, ou arquivos pequenos, ele já atualiza tudo sozinho e você acaba vendo, né, todos os arquivos aqui que está acontecendo.
A outra coisa que dá pra fazer aqui é mover, então você pode pegar os arquivos aqui, mudar de pasta, por exemplo, jogar para outra. Então você pode fazer essas partes que fica mais prático, né, do que ficar movendo, enfim. Então você só seleciona e joga ali pro outro lado. A outra parte bacana dessa parte de arquivos aqui, que você pode selecionar mais de um aqui, por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, eu quero mexer com ela e com esse carry aqui, tipo, uma tá inspirada na outra, ou enfim. Então eu posso pegar ela aqui e jogar pro lado, né? Então eu pego, seleciono e posso colocar ela num canto, ou em outro, enfim, eu posso selecionar ela aqui. Então ela fica com 2 códigos abertos, né? Então isso auxilia se você estiver pegando base em um arquivo ou se você estiver vendo uma referência aqui do que fazer, tiver alguma conta, enfim. Então você pode abrir esses dois aqui em uma só e você pode dar olhando nas duas. Então mexendo, enfim. Então tem essa parte que é interessante, auxilia. E pode encher, né? Colocar 3 também, você vai colocando quantas abas você quiser aí pra você mexendo, isso aí auxilia muitas vezes. Nesse caso aqui, por exemplo, né, ficou até pequeno. E aí, se você clicar nessas abas aqui do lado, né, ele vai sumir. Então, a primeira ele abre aqui, aí dá pra você ver seus arquivos, né? Se você clicar de novo ali, ele vai fechar. Então, isso aí auxilia pra deixar maior assim a sua tela, né? Então, você consegue trabalhar melhor, no caso. Tem algum detalhe nessa parte, ou John? Alguma coisa? Não. Beleza, então edição, abas, o terminal também, a gente vai comentar um pouco do terminal. Então, aqui, pronto, você pode repetir. Sim, essa parte aqui seria só mover, então, igual você fez com os arquivos aqui de mover de pasta, né? Você pode mover e colocar o lugar que você queira, né? Então, se eu pegar ele aqui e colocar aqui, ele vai para essa nova aba, né? Então, ele abre aqui. Então, se você pegar esse aqui de novo e colocar aqui do lado, ele vai abrir essa nova aba. Então, você pode ir jogando ele para outros lugares. Então, isso deixar até em cima, né? Então, aqui reparte em duas, né? Então, você pode utilizar também. Dá para você fazer isso com todas as abas aqui, então, se você abrir com outras opções, né? Dividir a tela. Isso, seria essa parte. Então tá aqui normal, você pega uma aqui e coloca aqui do lado. E aí já aparece, fica até sublinhado, né? Onde que ele vai ficar. E aí você solta e você seleciona. Outra coisa que seria o terminal. Então aqui em cima tem essas opções que você podem brincar aí, acessar, enfim. E aqui seria o terminal. Então o terminal seria o principal ali, para quem está no Windows, seria o CMD ou Shell. PowerShell, né? PowerShell, isso aí. Enfim. Então aqui tem essa opção, você pode abrir um novo terminal. Então quando você clica aqui para abrir um novo terminal, né? Ele vai abrir essa nova janelinha. O terminal pode estar com alguma coisa diferente assim, mas seria esse mesmo conceito, né? Aqui que eu estou no Windows, então talvez seja um pouco diferente. Mas a ideia é a mesma, né? Então aqui você pode alterar o tamanho dele, se estiver muito pequeno, muito grande, você pode ir mexendo assim. Aqui no terminal também tem essas outras opções, então tem os problemas. Então aqui os problemas são a descrição de quando você dá algum problema no seu core, né? Depois que você compila e executa ali. Então se tiver algum problema principal ali, ele vai estar mostrando aqui. Se você executou automático, né? A saída, que seria o output, né? Vai mostrar também se você estiver executando automático ele com alguma extensão. E Thiago, o Bit está pedindo para abrir o terminal novamente, mostrar como que faz. Tá. E aqui em cima, essas abas aqui, né? Você vai em terminal, ou se tiver em inglês, acho que em inglês também é terminal, né? Ou algo assim. Mas tá do lado de ajuda, né? E aí vai ser a primeira opção, ou novo terminal, ou new terminal. E aí quando você clicar ele já vai abrir. Aí ou talvez ele esteja aqui do lado, enfim, mas ele vai abrir em algum canto aqui da janelinha.
Outra coisa, talvez ele tá ali embaixo também, então, por exemplo, se estiver assim, né? Então, se for aqui embaixo, ele tem essa opção aqui, que às vezes fica meio que minimizada, né? Tipo uma janela. Então, você pode selecionar e puxar, né? Então, ele vai abrindo também essa parte. Outra coisa seria a depuração, isso aqui seria o debug, eu acho que pra quem conhece, né, então seria aqui. Pra quem não conhece, seria o que eu comentei de ir por etapas no código, mas é algo que você tem que pesquisar por fora para ver melhor, né? Mas que seria um console que você pode acessar ali o seu debug, né? Aqui do lado direito, no canto, assim, também tem as outras opções, então você pode mudar o seu terminal, seria mudar mais ou menos, mas mudar o seu... como que eu digo, John? Tipo, não é mudar, seria alterar. Trocar de terminal, ter duas abas? Mais ou menos. Tipo, por exemplo, pra quem tiver no Windows, acho que tem até pra trocar pra CMD pro PowerShell, né? Vai ter umas opções aqui. Então aí você pode ir trocando de terminal ou algo assim. Para abrir também, split seria repartir. Então, igual a gente vê isso com as janelas, né? A gente pode fazer com o terminal. Então, se eu abrir aqui, ele vai separar o meu terminal aqui em duas partes. Então, eu tenho essas duas partes, dois terminais aqui, um do lado do outro, que eu posso movimentar, enfim. Então, se estiver fazendo testes ou algo assim, então esses dois terminais conseguem auxiliar bastante. Para você encerrar, ou você dá um exit assim nele, né, direto, ou você vai aqui do lado e vai em encerrar terminal, fechar ou se estiver em inglês para deletar nessa parte. O como perguntou se tem como compilar e sair no CMD pelo Windows. Se for, seria nessa parte aqui, né? Quando você abre aqui pelo terminal, pelo CMD, né? Você pode compilar aqui direto e ele vai aparecer aqui mesmo, né? Então aqui é o terminal normal. Se colocar um ls ou um dir, né? Quem tiver no Windows aí, ele vai listar. Então se você for compilar o GCC, seu arquivo e tal, e depois para executar a mesma coisa. Você coloca o nome do arquivo e aí ele vai executar normal, né? No Windows também corre essa mesmo modo. Foi isso? Eu não lembro, não entendi se foi isso a pergunta, mas se for, tem como. Você faria tudo aqui pelo terminal. A saída seria por aqui mesmo, né? A saída nessas outras opções aqui seria se você utilizasse extensões, né? Agora, se você estiver utilizando por aqui, ele vai aparecer a resposta por aqui. Só sair daqui mesmo. Beleza. Tem algum detalhe aqui no terminal, John? Ou seria mesmo? Acho que só isso mesmo, né? Beleza, então a outra opção que a gente não comentou seria os atalhos, né? Então tem bastante atalho aqui no VS Code, no código em si, né? Para você fazer essas partes. Então, por exemplo, se eu tenho esse bloco de código aqui, eu quero duplicar ele, né? Eu posso utilizar um atalho, ou se eu quiser mover ele inteiro, eu posso fazer utilizando atalhos, né? Então é bem interessante essa parte, ou alterar. Então, por exemplo, tem um struct aqui, eu dou um Ctrl F, eu substituo todas as structs para teste. Aí tem essa opção aqui de substituir todas, né? Então, por exemplo, se eu errei o nome, eu quero alterar o nome de uma variável, eu posso utilizar esse localizar aqui para alterar todas, né, de uma vez. Então não preciso ficar colocando uma, escrever, colocar outra, escrever. Aí ele altera todas e já vai direto, né? Então é bem interessante. Eu não falo o nome dos atalhos de qual que eu estou utilizando, né? Porque pode variar no seu VS Code ou no seu sistema, né? Então para vocês verem, né, quais são os seus atalhos que fazem
essas treclas ou até ver coisa além, né, de como fazer auxiliar no código, né? Vocês vêm aqui em arquivo novamente, em preferências, que é ali para ir para as configurações, então em preferências e atalhos de teclados, né? Ou keyboard para se tiver em inglês, keyboard tecla, algo assim, né? E aí você clica nela, né? Então, arquivo, preferência e atalhos. Então aqui ele vai listar todos os atalhos que o VS Code disponibiliza. Então tem bastante coisa aqui, tem muito atalho, então serve para diversas coisas aí, coisa que às vezes você nem acaba utilizando, né? Mas enfim, aí aqui ele tem o comando, então aqui ele fala o que ele faz. Então abriu uma definição ao lado, abriu um novo terminal. Então se eu quiser abrir um novo terminal, em vez de eu clicar em terminal e novo ali, eu posso utilizar o atalho. Adicionar uma linha, adicionar um cursor, enfim, abrir um novo arquivo. Tem essas descrições totais aqui. Agora, por exemplo, eu quero utilizar o atalho de duplicar uma linha, né? Então aqui no meu, por exemplo, é o Ctrl D. Então se eu dou Ctrl D em cima de uma linha, ele duplica. Mas eu quero alterar isso, né? Então eu venho em atalhos, eu pesquiso por D. Vou procurar esse atalho, colocar Ctrl D. Então o Ctrl D ele está em duplicar seleção, né? Que é o que eu estou utilizando. Se eu quiser alterar ele, então se eu quero duplicar a linha apertando eu dou 2 cliques no atalho e aqui eu posso selecionar um novo atalho para ele. Então se você quiser se acostumar com um novo comando ali para você, né? Um novo atalho para você, então você pode modificar aqui desse jeito. Então você dá 2 cliques e aqui você seleciona quais são as teclas, né? Então no caso eu vou selecionar um Ctrl W e Ctrl E. Então aí eu dou Enter e aí atualizou. Então ele fica com esse novo atalho aí para duplicar. Então se colocar um Ctrl W, Ctrl E, ele dá aqui, ó, duplicar a seleção. Então agora se eu vir aqui no código dar um Ctrl W, Ctrl E, ele já vai duplicando de novo. Não é mais o Ctrl D, né? Então tem essa parte para você brincar com seus atalhos. Se você não gostou de um atalho que está definido dele, você pode alterar. Ou até conhecer, né? Você só vem aqui nos atalhos e vai dar uma lida, né? O que esse atalho faz? Aí você vê e já aplica ali no seu código, né? Então é bem interessante essa parte de atalho, facilita muito. O como perguntou como faz para alterar todas. Então seria, por exemplo, seria a busca, né? Quando você vai lá no navegador, dá um Ctrl F, né? Ctrl F ou Ctrl G. Então ele vai abrir a busca total. Então aqui ele vai pesquisar. Então Instruct tem 2, está na segunda de 18. E aqui do lado tem essa setinha aqui, né? Então se eu clicar nessa setinha, ele vai abrir uma nova opção aqui que é de substituição. Então aqui eu posso colocar a palavra, então eu vou colocar nova struct. E aqui aqui do lado vai ter as opções. Então a primeira vai ser para substituir uma por uma. Então se eu clicar aqui, eu substituo uma. Aí eu clico de novo e substituo a outra e vai indo, uma por uma. Aqui do lado ele substitui todas de uma vez, né? Então isso aí também auxilia bastante. Aí se estiver trocando nome de variáveis, funções, enfim. Eu vou até procurar. Então isso aqui seria no código. Se você quiser fazer em todos os arquivos da sua pasta, né? Ou pesquisar em todos os arquivos da sua pasta, você pode pesquisar por aqui. Ou dar em vez de Ctrl F, que seria só para o código, colocar um Ctrl Shift F. E aí ele vai começar a pesquisar aqui do lado. E aqui a mesma coisa, substituir, se quiser trocar em todos os arquivos, né, essa variável, enfim. Então tem esses atalhos. Essa opção também está em edição ali. Edição, seleção. Aqui localizar nos arquivos, Ctrl F, localizar ou substituir direto um Ctrl H. Então aqui também mostra esses atalhos e a descrição de como fazer. Localizar, substituir, editar, enfim. Aí tem a seleção também conta com algumas opções.
Então, copiar a linha para cima, copiar a linha para baixo. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu quero mover essa linha aqui para baixo, eu posso só selecionar o Ctrl aqui, o Alt no caso, e vai movendo ela, né? Então não precisa duplicar ou selecionar, eu só vou movendo, né? Então tem esses atalhos aí que fica interessante mexer no código. O ver também tem algumas outras opções de aparência. Então aqui moveu o painel, enfim, tela inteira. Você pode trocar os lugares das coisas, layout, dividir para cima, para baixo, que é o que a gente fez movimentando os arquivos, né? Tem essa opção aqui de você selecionar e mover. Acessar também tem algumas outras opções, tipo ir para um arquivo, alterar um editor, então ir para a linha coluna, também mostra o atalho, né? Então, faz quando você está num arquivo muito grande, né? Então você quer ir lá para minha linha 3500, né? Então você pode vir por aqui e já pula direto, né? Em vez de ir procurando e colocando, né? Tá, exibir em vez de ver, pode ser também, às vezes deve ter essas alterações na tradução, deve depender da extensão ou da atualização que tiver. Executar também, tem algumas opções. Esse primeiro executar aqui, executar a depuração, né? Ele vai depurar, ele vai entrar ali no modo mais debug, então não confunda o depuração com só executar, né? Compilar e rodar, então tem essa diferença que ele mostra aqui, executar, enfim, executar sem depuração, que aí facilita, enfim, tem essas opções aqui, essas listagens com os comandos que você pode acessar também. Instalar algo novo, então se você quiser adicionar alguma coisa que não tem aqui, todas dessas aqui ele oferece as opções, né? Então você pode alterar e mudar como você quiser. E aqui a última opção seria da ajuda, né? Então aqui tem algumas ajudas, né? Realmente, como o nome diz. Então você pode ver dicas, truques além do que está sendo comentados aqui, referência de atalhos, documentação pelo VS, enfim, tem algumas descrições. Atualizar, então também dá para atualizar por aqui, ver a versão que você estiver, né? Então minha versão aqui está 1.60. O Chrome, Node, meu sistema, enfim, aqui aparece uma descrição, né? Então também está acessado por aqui. A licença que ele usa e, enfim, aí tem esses comentários. Tem mais alguma coisa, John, que eu pulei? Não sei. Acho que não tem nada mais pra complementar, não. Deixa eu ver os comentários. Isso aqui, beleza. Ok. Por último aqui eu deixei o GitHub, eu não sei se todo mundo conhece, né, mas o VS Code também tem esse suporte com o Git, né, como eu comentei aqui nessas abas aqui do lado, né, você pode fazer uma integração com o seu GitHub. Então se você pode baixar, por exemplo, a extensão do Git ou do GitHub, né, que auxilia a mexer em algumas coisas, fazer pull request, em SUS, para quem já estiver mais familiarizado aí, né, mas pode fazer essa integração com o VS Code. E aí depois que você tiver inicializado ali, né, você pode fazer push direto aqui do VS Code, sem precisar de comando, fazer commit, pode mexer tudo por aqui, né, então o VS Code disponibiliza essa integração aí, que é só você abrir, no caso, um arquivo que esteja no VS Code e já vai aparecer essas opções. Aí se você quiser mais detalhado, né, fazer pull request, por exemplo, aí você precisa baixar uma extensão. Mas se você for fazer só pull ou commit, só subir o seu código, enfim, então já tem esse suporte padrão aqui do VS Code. Beleza. Preciso aprender melhor sobre o Git. O Git é interessante, cara. A gente tinha que fazer um workshop do Git. Patch. A gente fez ano passado, foi bem bacana.
esse ano também falar um pouco sobre o Git. Enfim, tem mais alguma coisa? Quer completar? Ou sobre o Git, não sei. Não. Fechou. Então, por hoje é isso, seria isso, nossa apresentação, introdução, né, do Visual Studio. Então, espero que tenha para se familiarizar, não se assustar, né, com as diversas opções que ele tem, com as configurações, enfim. Então, agradecer a galera que participou aí, que está aí presente. Não tem inscrição, não tem presença, então é mais só para vocês realmente conhecerem. E espero que tenha sido proveitoso aí em alguns momentos, né? E é isso. O que eu tô falando, perguntou para executar é só F5 ou lá em cima em executar mesmo? Que é melhor executar pelo terminal. Olha, depende. É mais preferente de cada um, né? Tipo, eu prefiro, no meu caso, eu prefiro executar por terminal. Então, não gosto de usar aqueles atalhos ali. É mais prático pegar o terminal, executar, ver, compilar ou mudar alguma compilação, né? Que é mais raiz, assim. Mas para executar isso também pode utilizar a função, ou a extensão, no caso. Ctrl F6 ou executar com Shift F5, eu acho que também funciona. Né? E para executar no terminal seria daquele jeito, né? Você compila, dependendo se for seu arquivo for compilado, sua linguagem, né? Então depende, né? Então se fosse você compila ele com o GCC e depois você executa, né? Mas aí seria essa parte. Ficou claro o que eu tô falando? Tá entendendo? O comando para executar. O comando é o GCC. O GCC é o compilador. GCC e o seu arquivo. Depois é só executar o executável. Né? Então, ó, deixa eu até abrir aqui. Vou abrir um arquivo aqui, só um ponto .c, né? Então eu vou abrir um novo terminal. Eu tenho os arquivos aqui. Eu vou executar o... Deixa eu pegar... Matriz... Cont. Cont 3. Então eu utilizo GCC com C, né? Coloco o nome do arquivo. Cont 3.c e ele compila, né? E aí depois para executar ele criou um executável que é o a.out e aí eu compilo ele, quer dizer, executo esse executável. Seria nesse esquisito pelo terminal ou por aqui direto, né? Você apertar o F6, né? Aqui ele já faz. Então se eu fechar e apertar o F6, aí ele tem o mesmo resultado. Vamos devagar então. O executável ele é padrão do a.out, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um outro nome do executável, vou colocar o cont.c, aí eu utilizo o traço O, aí que é o nome do executável. Então, executável, vou colocar aqui, eu dou Enter. E aí ele criou esse executável, um executável com esse nome, e aí eu executo. Então, para executar seria, para quem tiver no Windows, pode colocar direto executável no CMD, né? Que aí ele já vai chamar o executável e vai executar.
Para quem tiver no Linux ou Windows, aí tem que usar o ponto barra e o nome, que é executável, que é o que foi criado. Aí o GCC é para compilar, traço O é para a saída do meu executável, e aqui depois é para executar ele, em C no caso, né? Foi? Isso. É tipo, se você não utilizar o traço O, ele vai criar um executável padrão chamado O. Ah, né? Então, para quem tiver no Windows, no Linux ou no Mac, eu acho, ele cria com A.out ou T. Para quem tiver no Windows, ele vai criar um A.exe. Se você passar só o compilador dele. Então, se não passar o traço O, né, ele cria um padrão ali, que vai ser o Azinho. Enfim, aí dá pra vocês brincarem bastante aí, mudar o seu VS Code, entender como é que funciona essas partes. Tem bastante coisa pra explorar, né? Sim, tem bastante. Vou jogar no Google também, tem muita coisa aí que tá na internet. Vou passar dica, né? Os tutoriais. A própria documentação do VS Code também. É, documentação também. Personalizar, já tem até uma aba aqui pra personalizar. Mas beleza, então se não tiverem dúvidas, seria isso a nossa atividade. Agradecer a presença, os comentários, dúvidas. E qualquer coisa, entra lá no Discord, chama a gente lá, coloquem dúvidas, enfim. Beleza?